E essa história, será que você conhece? De uma princesa, um sapo e uma promessa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui nunca foi um conto leve. Isso é uma história sobre pressão, sobre alguém sendo colocado contra a própria vontade e sobre o momento em que o nojo vira revolta. E presta muito atenção nisso, porque tem muita gente vivendo coisa parecida hoje, só que sem perceber. Olá, você está no canal O Último Parágrafo. Comece se inscrevendo no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber mais notificações. Escreva nos comentários o que você está achando desta história. A história macabra do Rei Sapo. A princesa vivia em um mundo perfeito. Tudo ao redor dela era controlado, não faltava nada, surpreendia, nada ameaçava. Ela não conhecia o medo, não conhecia a perda e principalmente não conhecia limites. E isso aqui já diz muito, porque quando alguém nunca foi contrariado, qualquer problema vira desespero. E foi exatamente isso que aconteceu. O jardim do castelo era grande, mas havia um ponto que ninguém gostava de ir. O poço. Velho, escuro, profundo demais. A água não refletia o céu, ela engolia a luz. E naquele lugar, o silêncio era estranho. Foi ali que a bola caiu. E naquele momento, algo mudou. A princesa não sabia lidar com aquilo. Ela perdeu algo e não tinha como recuperar sozinha. O som veio do fundo. Não foi um eco. Foi uma resposta. Por que choras? A princesa congelou, porque não era só uma voz. Era uma presença. O sapo surgiu lentamente, mas havia algo errado nele. Os olhos não eram vazios, eram atentos demais, observadores, quase conscientes. E aqui começa o desconforto, porque quando algo que deveria ser simples parece inteligente demais, é sinal de problema. O sapo não implorou, ele propôs, ele queria a proximidade, mas não era qualquer proximidade, era invasiva. Sentar ao lado dela, comer do prato dela, beber do copo dela, dormir perto dela, não era um pedido inocente, era insistente, desconfortável, mas ela aceitou. Não por vontade, por conveniência, porque acreditava que não precisaria cumprir. E isso aqui é clássico. Prometer algo sem intenção de cumprir, só para resolver o problema na hora. O sapo mergulhou e demorou tempo demais, como se tivesse descido além do normal. Quando voltou, não parecia o mesmo. A bola veio com ele, mas a água parecia mais escura, mais pesada, como se tivesse vindo de um lugar
que não deveria ser alcançado. Ela pegou e saiu sem olhar para trás. Naquela noite, o castelo não parecia o mesmo. O som dos corredores ecoava diferente, o silêncio mais denso. E então, batidas lentas, pesadas e molhadas. Esse tipo de som não é normal. É aquele som que já te dá um vazio. É um som que te dá também um aviso antes de você abrir a porta. Ela abriu e lá estava ele. Mas agora ele não parecia só um sapo. Parecia alguém que veio cobrar. O rei ouviu e não hesitou. Você prometeu, sem empatia, sem proteção, sem questionar. A promessa virou obrigação. E isso aqui é pesado, porque nem sempre quem deveria proteger, protege. O sapo entrou, sentou, observou. Cada movimento dele causava desconforto. A proximidade era errada, forçada. Ela tentou afastar, mas não conseguiu. Quando ele pediu para subir, tudo mudou. Aquilo não era mais tolerável. Era invasivo demais, mas ainda assim foi permitido. Ela foi pressionada sem escolha real. E aqui é aonde muita gente quebra, quando sente que não tem opção, começa a aceitar coisas que não deveria. O momento não foi mágico. Foi insuportável. Ela não aguentou. Pegou o sapo e lançou contra a parede com força. Raiva acumulada, nojo reprimido, pressão explodindo. O impacto foi brutal. E então o corpo mudou, se deformou, se transformou e revelou um homem. Ele disse que era um príncipe amaldiçoado, esperando alguém cumprir a promessa. Mas a pergunta continua: ele foi salvo ou ela foi forçada a chegar ao limite? E aqui vai a minha opinião. Essa história é desconfortável por um motivo muito claro. Ela não é sobre amor, é sobre pressão. A princesa não escolhe essa situação, ela é colocada dentro dela. E quando alguém é colocado em uma situação onde não tem controle, onde não pode simplesmente sair, a mente começa a funcionar de um jeito completamente diferente. O sapo não conquista, ele exige. Ele usa uma promessa feita em um momento de vulnerabilidade para se inserir na vida dela. E isso é algo que acontece muito mais do que as pessoas percebem hoje. Situações onde alguém usa culpa, promessa ou obrigação para manter proximidade, mesmo quando o outro claramente não quer. E o mais pesado aqui é o papel da autoridade. O pai não protege, ele reforça. Ele transforma uma promessa mal feita em uma obrigação absoluta. Isso reflete muito o que acontece na vida real.
pessoas sendo pressionadas a manter relações, acordos ou situações desconfortáveis apenas porque é o certo, é o combinado ou foi você que disse. Mas existe um limite. E essa história mostra isso. A transformação não acontece por amor, não acontece por carinho, não acontece por aceitação. Ela simplesmente acontece no momento da quebra, no momento em que a pessoa não aguenta mais. E isso é muito simbólico, porque muitas vezes na vida real as mudanças mais fortes não vêm de momentos bonitos, elas vêm de momentos de saturação, de quando a pessoa percebe, passou do limite. E hoje em dia, isso aparece em relações abusivas, em situações onde alguém se sente obrigado a continuar, em ambientes onde sair parece difícil demais. E a mente vai se adaptando, tentando suportar, tentando justificar, tentando encontrar sentido onde não deveria existir. Por isso, a maior lição dessa história não é sobre cumprir promessas, é sobre entender seus próprios limites. Promessas feitas sobre pressão não são nem um pouco saudáveis. Relações baseadas em insistências não são saudáveis. E aceitar algo que te causa repulsa constante não é maturidade, é desgaste emocional. E talvez a parte mais importante de tudo isso seja entender que você não precisa chegar ao ponto de quebrar para sair de uma situação. Você não precisa explodir para perceber que algo não está certo. Você causa desconforto constante, se parece errado, se você sente que está sendo pressionado, provavelmente está. Essa história não ensina sobre amor, ensina sobre limite. E quem entende isso evita muita dor na vida real. Você acha que ela foi salva? Ou você acha que ele foi salvo e ela chegou ao limite? Escreva aí nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber mais notificações. Até a próxima.